Excelentíssimo senhor presidente, Almir Bueno, nobres amigos vereadores, funcionários dessa casa, público aqui presente, ouvintes da Rádio Guaíra, internautas, meu muito boa noite. É com muita satisfação e anseio de subir aqui nessa tribuna para informar, esclarecer e falar sobre os meus trabalhos junto à comunidade guairense. Senhoras e senhores, diante do ocorrido a semana passada, precisamente dia 4, quanto às invasões, quanto à invasão que aconteceu aqui no nosso município, e eu me fazendo presente, junto com a comunidade guairense, junto com os agricultores, me deparei com uma situação lastimável em nosso município. Hoje recebi uma carta de esclarecimento da ONG DIP, dizendo as palavras que não foram ditas pela mídia local, estadual ou até nacional, diante dos fatos que ocorreram naquela invasão. Eu gostaria primeiramente de dizer aos senhores, inclusive aos ouvintes que estão aqui, que diante do que aconteceu, só estando presente para saber qual a realidade que está acontecendo a respeito das invasões em nosso município. A mídia, infelizmente, não vou generalizar, mas infelizmente não condiz com a realidade que acontece. E diante dessa carta que irei ler, as pessoas irão ter conhecimento da realidade. A carta diz assim: somos todos reféns de mentiras. Já que uma parte da própria mídia e do jornalista de nossa região não sabe, ou não quiseram saber, esclarecemos apenas nosso interesse, mas pelo interesse de todos os brasileiros com a verdade dos fatos. O que aconteceu no dia 4/11/2014 em Guaíra? Desde já agradecemos aos bons jornalistas que com a inserção noticiaram o ocorrido. Porém, antes seja lembrado que as regras básicas para se aplicar um golpe são uma organização mínima, uma boa lábia e ganhar confiança das pessoas que se quer enganar, roubar. Agora, aos fatos. Esses indivíduos que se dizem índios, em Guaíra e Terra Roxa, estão nos dando um golpe há vários anos. Eles agem assim porque foram organizados por militantes ligados às várias ONGs, nacionais e internacionais, por membros de partidos políticos, de esquerda, por militantes de dentro das universidades públicas e por membros progressistas de igrejas cristãs. Só para essa carta, este início já diz tudo. A realidade que eu vi naquele local, senhoras e senhores, não é o que aquelas pessoas que estavam lá, aqueles invasores queriam. São as pessoas que estão atrás deles, os grandes, a FUNAI, essas ONGs, que têm um interesse, tem interesse no nosso município, tem interesse nas nossas terras e na nossa água, como o senhor Oswaldino disse. Esse é o grande interesse. Na tentativa da invasão dessa terça-feira, o indivíduo cacique, Wilson Soares, não largava do celular que tinha na mão, pois através dessa recebia instruções de como organizar a baderna que eles próprios armaram ao invadir um terreno particular. Quebra-quebra que eles acertaram pelo Facebook dias antes. Esses indivíduos têm uma boa lábia, sabem que a ideia de defensores de mata é muito bonita e convence alguns bobos e desavisados. Quem sabe conhece a realidade dessas invasões,
sabe que eles mesmos derrubaram e queimaram as árvores preservadas nas áreas de conservação pelos agricultores. Que o lote urbano invadido não era uma mata e tinha todas as autorizações da prefeitura para nele construir um condomínio popular. Numa região carente da cidade, o bairro vai crescer menos, a expectativa por novas moradias tornou com certeza de mais barracos, empregos deixarão de ser criados, o plano diretor de nossa cidade fica cada vez mais à mercê de um bando de invasores. Novamente eu interrompo a carta e digo aos senhores, o que aquelas pessoas tinham que invadir um terreno particular? Qual o motivo, senhoras e senhores? Não tem. Quando que uma pessoa, eu vou adentrar num terreno particular e vou requerer algo, sendo que eu não sou o proprietário daquele? O que eles têm em troca a propor negociações com o proprietário desse terreno? Não tem nada, apenas a presença deles ali. Isso é mesmo para chatear a população e deixar as pessoas de fazendo seus trabalhos, dos seus afazeres, para ir lá se preocupar, que não podemos abandonar nossas propriedades. Aí coloco aos senhores, e principalmente aos que estão nos ouvindo, os que não estão aqui presentes. Se um ladrão invadir a sua casa, o que você faz? Você chama a polícia, se ele for preso, tem toda aquela discussão, ele vai ser condenado aqui pela justiça. Agora, e quando um invasor entra em sua propriedade, na sua casa, o que acontece? Ele é acobertado pela FUNAI, pelo Ministério Público Federal. E que defesa nós temos? Nenhuma. Eu digo isso, senhoras e senhores, porque tem pessoas que ainda não têm conhecimento da total realidade desses fatos. Comerciantes, cidadãos da nossa cidade, ainda acham que esses índios são os pobres coitados. Não discordo até da pessoa índio ou paraguaio, a pessoa. Mas o que tem por trás disso é um bando de, desculpa as palavras, um bando de sem vergonha. Que não fazem as coisas, não trabalham para ter o que merece. E sim viver da migalha que a FUNAI oferece, enquanto a FUNAI e o governo federal vêm querer roubar as propriedades das pessoas. De forma, quer dizer, ilegal, mas para eles é legal. Gostaria de deixar em dito a população guairense para se orientar mais a respeito desse assunto. E não tomar decisões precipitadas e comentários na nossa cidade, porque só tendo, eu passei por isso, que eu fui lá, eu presenciei, estive junto. Eu não gostaria de estar na pele do proprietário e dos que já foram invadidos. Imagine só alguém entrar em sua casa e falar, essa casa é minha, sendo que você comprou com seu suor, com seu trabalho. Ninguém irá gostar. Então vamos nos orientar, população guairense. E vamos estar junto com toda a comunidade, com os agricultores, com a ONG, em busca, sabe do quê? De uma Guaíra melhor. E não dessas desavenças. E deixar bem claro, teve momentos que tive medo. Tive medo de acontecer uma tragédia. As pessoas que já foram invadidas, no meu ponto de vista, eles têm muita paciência. Porque, não sei se vou falar isso aqui, porque eu não tenho propriedade de terra, mas eu não sei o que aconteceria se alguém invadisse uma propriedade minha. Não sei. Não é querer causar uma guerra, mas é a realidade, é um sangue que corre em nossas veias. Isso nós devemos ser coerentes e tornar a dizer, população guairense, vamos nos unir, não só com os agricultores, comerciantes, a ONG. Em cada ação que acontecer, vamos estar presentes todos nós. Quem se diz cidadão guairense, vamos cuidar da nossa cidade e da nossa propriedade. Está acabando o meu tempo, senhoras e senhores, a carta ainda é ampla. Eu peço mais um minuto, Vossa Excelência. Eu vou ler mais um trecho
e o vereador Beto irá terminar. Com base em algumas reportagens, senhores, 1 minuto, considerações finais. e TV, sobre a confusão armada na terça-feira, muitos vão pensar que os errados da história são os membros da comunidade guaíra, os quais se mobilizaram contra os abusos de um grupo que o faz e quer, quando quer e como quer. Eles sim são agressores, mal intencionados e violentos. Indivíduos que violam e invadem são descritos nessas reportagens como indefesos, os cidadãos que se defendem, repudiados como opressores. Meu muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, senhoras e senhores, por ainda permanecerem aqui neste plenário. Os ouvintes. Subo só para finalizar a minha fala. Quanto à questão indígena, invasores, paraguaios, é que, diante da fala do vereador Almir, dizendo que devemos respeitar as leis, com certeza todo cidadão brasileiro, nós devemos respeitar as leis, a Constituição do nosso país, mas, infelizmente, senhoras e senhores, os bons respeitam e os maus passam por cima. Infelizmente, quem cria as leis, começando daqui da Câmara, somos nós. As leis que são criadas, muitas vezes as pessoas, o povo, nem sabem o que está acontecendo. Garanto que se a população brasileira soubesse quando foi criada a lei de demarcação, esses diabos que andam acontecendo no nosso Brasil, garanto que a população ia se manifestar igual nós estamos nos manifestando. Mas pouco o povo é informado. E diante de tanta impunidade que acontece no Brasil, faz com que as pessoas também passem a desafiar as leis. Infelizmente, as leis são apenas para as pessoas que trabalham. Os outros conseguem as brechas e conseguem se sair dos problemas. Para vocês terem ideia, as pessoas que foram invadidas, as propriedades que foram invadidas, muitos conseguiram novamente que fossem retomadas as suas terras. E infelizmente, a nossa justiça, sempre tem um que opõe o outro e que não concedem a esse povo o que é de interesse do povo, que é a reintegração da posse de sua terra. Aí o que nós vamos falar sobre leis no nosso Brasil? Isso nos deixa muito triste, mas infelizmente estamos aqui para lutar. E eu quero, até o final da minha gestão, estar presente junto com vocês nas ações que for de interesse coletivo do nosso município. Meu muito obrigado e boa noite. Tá?